Hoje é segunda-feira, dia de receber Eduardo Vanin, para a gente entender como é que começa essa semana, que não tá quente não, viu, Eduardo Vanin? Só para o mercado da soja, uma série de coisas que temos que acontecer, mas deputados, senadores, ministros do STF, tá todo mundo de volta, hein, meu amigo? Bom dia para você, bom fevereiro, Eduardo Vanin. E aí, cara, beleza? Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo certo. Você Vamos tá começando a semana. Você tá preparado para receber essa gente toda de Brasília de novo? Sei lá, cara. Acompanhar isso aí me dá úlceras, úlceras. Então eu prefiro ouvir você aí para entender um pouco disso. Mas não dá não, tem coisa demais pra gente olhar. Isso aí É, só dá diarreia, dor de barriga. é verdade. Ô Não Vanin, nessa ordem, tá? Primeiro dor de barriga, a depois diarreia. tá certo, tudo bem. E nessa caso a ordem dos fatores altera o produto, né? Até bastante. Tá certo. Vanin, começamos a semana, começamos fevereiro. Eu vou direto para a última informação que você trouxe na semana passada, na conclusão da semana passada, que era a China acelerando as suas compras de soja aqui no Brasil, não é isso? É isso aí, tá bom? Vamos pegar um pouquinho lá atrás, entre junho e agosto do ano passado, número de barcos comprados aqui no Brasil, vendidos lá no custo de frete China, aqui do Brasil, média semanal 30. Ótimo, pá, parrudo. Aí caiu para 13 entre setembro e dezembro, tá bom? E agora janeiro fechamos com 30 de novo, média semanal. Então foi um excelente janeiro. Casou com o Farmer Selling. Foi o melhor janeiro da história pro janeiro, tá bom? Claro, estava bem atrasado e tudo mais. Mas aí foi um ótimo Farmer Selling. 9 milhões e 200 de Farmer Selling em janeiro, tá bom? Então, as duas coisas, claro. E o que mudou pro lado do chinês, tanto para pior quanto para melhor, margens de esmagamento. Bom, isso nos traz sinais importantes de como vai ser ou de como serão os próximos meses, de como será efetivamente o fluxo de demanda dos chineses, ou trata-se de uma situação pontual, Vanin? Olha, por que que piorou a margem de esmagamento ali entre setembro e dezembro? Duas coisas. Primeiro, compras de soja nos Estados Unidos, tá bom, uns 12 milhões. Aí levou Chicago lá para cima. O farelo em Dalian não acompanhou, ficou paradão, até caiu. E aí lascou-se. Aí a margem deles evaporou. Aí toda a questão da soja política e tudo mais. E aí, por que melhorou? Duas coisas. Uma, a moeda do chinês valorizou contra o dólar, enfim, todo mundo. E aí fica mais barato para eles importarem. E aí Chicago caiu, de novembro para cá vem caindo. Aí agora estabilizou, pá, pá. E o outro ponto mais importante é o óleo, os óleos vegetais na China, Uhum, tá bom? certo. Que subiram bastante. Do Natal para cá tinha uma alta aí de quase 10%. Embalado no Inflation Trade Mania, tá bom? E essa coisa também do dólar perdendo valor, o debasement. E aí, bom, sexta-feira, vocês acompanharam aí, hoje continua caindo. Aí, diarreia, na ordem, dor de barriga e diarreia, tá bom? E aí, enfim, não vou dizer que o rally acabou, mas daí a margem do chinês hoje está bem pior do que estava na quinta-feira, por exemplo. Vamos ver como é que vai daqui para frente, porque lá no mercado chinês também depende pelo menos o farelo tá paradão, deu uma subidinha, mas o que deu alegria realmente foi o óleo de soja. E o óleo de soja ele precisa desse empurrãozinho das outras commodities na China que vinham subindo forte também. Ô Vanin, toda essa movimentação, ou todos esses sinais, eles vêm acompanhados dessa preparação que a China sempre passa antes do feriado do Ano Novo Lunar? Tá para acontecer, né? Olha que interessante, o nosso carnaval é quando? Você já está ligado aí no pagodinho do É carnaval? é 13, né? Começa 13 e vai até 17 de fevereiro. Olha, aí vai casar com Eu não lembro de ano que nós tivemos a combinação, tá bom? O nosso carnaval com o feriado lunar, mas vai casar.
certo. O chinês vai parar quinta-feira, dia 13, se não me engano, ou 12, e vai até, aí pega a próxima semana inteira, aí vai até dia 20, volta na segunda-feira, que vai ser dia, vamos ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui no meu Vai ser calendário. dia Vai 23. voltar no dia 23, né? Sim. Então, bom, porque daí o Brasil para, a China para e nada acontece, tira férias, bom, e faça o que você tem que fazer. E aí, amigos, vai ser uma semana paradona. Mas, te respondendo, se tem a ver com o feriado. Não. O ponto aqui realmente ele se deve a essas mudanças de mercado, muito disso especulativo, causado principalmente por essa queda do dólar. E mais também nós temos que lembrar que o chinês, lá desde novembro, o governo chinês já vem mostrando seus dentes, tá, né, contra a deflação. E vem injetando liquidez, vai incentivar o consumo. Então tem uma série de medidas. Ó, interessante. Quinta ou sexta, eu li que agora o governo chinês ele vai tirar aquela famigerada três linhas vermelhas que detonou com o mercado imobiliário na China. Essas três linhas vermelhas, elas falam sobre a alavancagem das empresas imobiliárias, Ah, construtoras certo. na China, tá bom? Que é o que fez o negócio desandar. Lá Certo. em 2023 começou essa história. Então agora eles vão tirar isso aí, enfim, com outras medidas, babá, babá. Por isso que o mercado chinês vinha subindo no Trade Inflation Mania. Vamos ver se essa coisa continua, tá bom? Ontem eu jantei com os chineses, tá bom? Hoje eu não estou em Curitiba, eu estou em São Paulo. E aí vocês veem o cenário diferente aqui, decadente aqui, tá louco. Escuro, esse quarto de hotel. Mas, enfim, e aí eles estão meio pessimistas, tá? Quer dizer, a população, vamos pensar assim, eles não acreditam ainda muito numa reversão desse quadro que a China se encontra, já lá desde o Covid, que não, nenéns, ninguém quer ter bebês, tá bom? Tem mais gente morrendo do que nascendo, consumo de carnes no geral estável, no melhor dos cenários, e todo mundo deixando para consumir amanhã, porque se espera que amanhã venha a estar mais barato do que hoje. Eu até citei para ele, a Meituan, que é a dona da 99. Uhum. Bom, eu acho que esse mês de janeiro, tudo que você comprasse ali de comida, frete grátis. Quer dizer, é a guerra de preços, que eles vivem lá, estão trazendo para cá também. Mas é isso aí, quer dizer, vamos ver como é que essa coisa ela vai andar durante o ano, porque vai ser extremamente importante para o Brasil, falando de soja, fluxo. Nós precisamos vender mais para a China, não menos, tá bom? O ano passado nós embarcamos para a China 87 milhões, excelente, 80% do nosso programa. Em termos aí de percentual, recorde. E esse ano a gente precisa embarcar para eles 90. Precisa crescer mais uns 3 milhões aí, para dar conta do recado aqui do nosso programa, que tem que ser maior também. Enfim, precisamos da saúde da economia chinesa e precisamos sei lá, né, como é que vai ser esse ano quando a gente pensa aí a soja política e como vai interferir essas compras, os 12 milhões que já foram, agora os 25 milhões, que vamos ver quando é que começa, como é que isso vai interferir no nosso programa de exportação. Vanim, como é que está a sua expectativa para o nosso programa de exportação de duas perspectivas, dessa do fluxo chinês e da segunda, ou de três talvez, da necessidade de compra do chinês, do apetite por venda do produtor brasileiro, nosso farmer selling, tá baixo, e da questão logística. Semana passada a gente já começou a se preocupar com os condicionamentos, voltou Sim. a fluir, encareceu muito. Né, o custo de originação tá caro. Como é que tá se a gente juntar todas essas peças, como é que deve ser o nosso programa de exportação esse ano? Bom, vamos lá. O ano passado foi muito bom para o Brasil, tá bom? Fizemos 108 milhões e meio, poderia ser 110. Então Uhum. veja como é que a coisa, ela não é teoria, ela realmente acontece. Por que que não foi 110? Porque lá no finalzinho, soja política, aquela coisa toda, comprando dos Estados Unidos, margem ruim do chinês, caiu.
E o Brasil não conseguiu achar outras demandas a ponto de substituir o chinês ali no final do ano. Então veja quanto China é importante para nós, né? Como é que vai ser esse ano? Tá devagar, tá atrasado. O chinês está esperando. Se eu fosse uma processadora na China, eu faria o seguinte nesse ano: safra brasileira recorde e tem esse pagodinho da China comprando nos Estados Unidos, tá bom? Lá no pico da safra brasileira, em termos assim de volume de exportação, abril, maio, junho, quando você pega 3 meses combinados, esse sempre é o pico de escoamento, quer dizer, de venda também. Uhum. Então eu esperaria, eu deixaria uma parte do meu programa de compra para mais lá para frente, para ver se o prêmio aqui enfraquece. É isso que eles estão fazendo, tá bom? No ano passado eles compraram um tantão antecipado, ajudou bastante. E aí até os prêmios, somado à logística, essa coisa toda, Sim. os prêmios decolaram. Esse ano, com todos os problemas logísticos que temos, como você citou, daí tem essa nova nhaca, ou ACA, que vai atrapalhar essa semana aí a colheita, os embarques e tudo mais. Mas mesmo assim os prêmios não estão subindo. Então o chinês não está pressionando os prêmios para cima, tá? Ele está absorvendo. Como eu falei, comprou bem mais barcos esse mês, média semanal 30, mas também o Farmer Selling foi parrudão. Quer dizer, a China absorveu. E, ok. Então, quer dizer, o que que o chinês está fazendo? Ele está esperando, está deixando uma parte do seu programa de compra embarque abril, maio, junho, lá mais para frente, para ver se os prêmios aqui no Brasil recuam mais quando o produtor tiver que vender mais volume. E vai ter que vender, né? Farmer Selling ainda atrasado, se bem que janeiro eu falei foi bom, mas porque estava atrasado. Mas se a gente pensar o quanto ainda temos que vender em fevereiro, março e abril, ainda tem bastantão. Vanim, essa possibilidade tem quanto espaço para se confirmar de prêmios mais pressionados, portanto, aqui no Brasil? E isso é um sinal de que o produtor tem que evitar também ir carregando muito essa soja e aproveitar os prêmios como estão nesse momento para fazer alguns negócios? Bom, cara, como eu tenho repetido, né, não vale a pena carregar, não faz sentido carregar soja esse ano, tá bom? E estamos vendo aí como vão os preços. Já temos preços 10% abaixo dos níveis que nós tivemos lá em novembro, em reais por saca, tá bom? Em dólar, também, mais baixo. Enfim, não vai valer a pena. Porque, na melhor das hipóteses, China vai comprar o mesmo. E o Brasil tem que aumentar o volume tem que aumentar o escoamento. Provavelmente a gente não vai aumentar o escoamento no primeiro semestre. Teríamos que aumentar no segundo. Mas daí baita ponto de interrogação. Como é que vai ser essa coisa dos 25 milhões? China vai absorver o Brasil todo, tudo que a gente tem para vender ou não. E assim vai, quer dizer, grande risco. Então veja, segurar soja realmente não faz sentido. E aí aproveitar esse momento, olha, vamos ver como é que o câmbio vai hoje, ou essa semana. Porque o câmbio bateu 5,17, acho que na quinta-feira, mínima de 20 meses, e aí fechou mais firme, 5,26, né? Mas chegou a testar os 5,33, algo assim, ali na quinta-feira. Vamos ver, amigos. Eu não acredito que o dólar tenha mudado de direção, dólar falando de forma geral, tá bom? E até porque esse cidadão aí que vai entrar no BC americano, e por isso, sim, foi um dos grandes motivos dessa degringolada dos metais. Ele não tem muitas opções, em termos aí. Os Estados Unidos precisa urgentemente cortar juros, assim como o Brasil, tá Uhum. bom? Porque grande parte do crescimento da dívida americana e da brasileira está vindo do custo da dívida. Então, nesses dois casos, os BCs estão assim, "Opa, temos que começar a cortar juros e tomara, que ninguém sabe, tomara que a inflação não volte, o que daí seria um desastre, né? Enfim, o produtor tem que ir sim, ir pensando na logística, não vale a pena carregar soja, cenário político extremamente conturbado, pomba, olha a volatilidade aí que temos, e aí tem que aproveitar esses momentos aí, senão, se ficar só esperando, as contas vão chegar e o produtor vai ter que vender na marra, num momento que pode não ser tão bom.
Não, isso é até pior do que já tá agora, que já não tá dos melhores, mas dá ainda para fazer alguma coisa. Vanin, essa movimentação do câmbio, o quanto que ela impacta na decisão do chinês? Por exemplo, o que aconteceu na sexta-feira passada foi uma disparada sem fim, né? O cidadão que vai acompanhar o Federal Reserve chacoalhou os mercados forte, né? Ele e o Donald Trump ao indicar o seu nome. O quanto dessa movimentação tão intensa não só do câmbio, mas dos mercados de uma forma geral, impacta a decisão dos chineses, que, claro, tem outras coisas na frente para tomar a sua decisão de comprar soja. A margem de esmagamento, o prêmio aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o custo logístico e tudo mais, o tempo, a qualidade da soja. Mas quando ele vive num ambiente como esse, o quanto disso impacta na decisão de um comprador, Vanin? Bom, tem dois aspectos que são ah, muito importantes para ele. Primeiro, vamos lá, vamos entender a China como uma grande processadora e uma extensão do Brasil. Então, Tá, falando de soja, o que nos separa da China? Somente o oceano. Mas é um mercado só. Porque esse ano nós vamos ter que mandar para exportação 66% do nosso programa. Dois terços, recorde absoluto. Tá bom? Quer dizer, é cada vez maior. E, claro, cada vez maior o volume para a China. Como eu falei, o ano passado, 87 milhões, esse ano precisa ser 90. Então, é um mercado só. Então, para o chinês, dois aspectos são extremamente importantes. Um, como que a margem de esmagamento ela vai se comportar, tá bom? E eles têm o tempo a favor dele, assim como o produtor aqui também tem. Mas, enfim, em certos momentos você vai ter o cara do meio. O cara do meio é trading. E ele é apertado pela logística. Porque ele tem. Quando a logística começa a chegar, que é o caso agora, os navios começam a ser nomeados e tudo mais, e ele tem muito o que fazer, não. E aí ele começa a ter que movimentar toda essa cadeia e em certos momentos o chinês não quer comprar, ele tem que vender. E em certos momentos o chinês quer comprar, mas o produtor aqui não quer vender. E aí ele tem que comprar de qualquer jeito também. Então essas três partes da cadeia da soja, elas quase nunca se conversam. Então, para o chinês, extremamente importante nesse momento é o fluxo de soja que ainda está lentão. Olha lá os Estados Unidos, né? De novo, o Rio Mississippi vai começar o ano, ali na primavera, menor do que o nível das águas, menor do que o ano anterior. E está certo. baixo. Então, a logística americana está extremamente cara, está lenta. E agora vai vir o degelo, que pode trazer outros problemas. Então, a logística americana está devagar. Aqui do Brasil está devagar. Então, o chinês começa a ter uma. Peraí, pode ser que a soja que eu estava esperando não vai chegar tudo mais. Então, para ele, esse ponto, logística, é super importante, o fluxo, ele não pode parar a fábrica dele. Uhum. E o segundo aspecto é as pernas que formam a margem de esmagamento dele. Então, ele tem que ir jogando, porque dificilmente você tem na China uma situação onde você tem margem de esmagamento. Assim, comprei, faço hedging e beleza, facinho. Então, ele tem que ir tradando durante o ano, ele tem que chutar ou fazer as suas apostas. Vai subir, vai cair, o produtor vai vender mais aqui ou ali, e eu espero ou compro, e assim vai. O ano passado foi mais fácil, porque tinha a Trade War. Pomba, nós vamos precisar do Brasil o ano inteiro. Então Sim. ele veio comprando, 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 sem muita dificuldade, aqui veio vendendo. O exportador foi fazendo o dinheiro, quer dizer, estava feliz, tá bom? Porque o pano de fundo, Trade War. Nesse ano não tem isso, na verdade é o contrário. E aí vão surgindo várias coisinhas no meio do caminho. Por exemplo, rumor de rumor, ó, o furo aí, hein? Uhum. Rumor de que a China vai fazer mais um leilãozinho de soja. Parece que vai ser parrudo de novo, logo depois aí do feriado lunar. Essa soja, se isso for verdade, essa soja que vai ser leiloada, ela é para entrega ou embarque Uhum. de abril a junho, lá na China. Certo. E um embarque de abril a junho na China, corresponde a um embarque aqui no Brasil de fevereiro a abril, tá bom? Eita. Fevereiro a maio, você pode considerar. Quer Quando a dizer, gente compete precisa. diretamente. É, tá.
compete diretamente com o nosso embarque aqui, o abril e o maio, que a gente precisa vender. Nós estamos menos vendidos do que o ano passado. Tá bom? Quer Certo. dizer, isso não é bom. Bom, Vanin, para a gente finalizar, esse movimento hoje muito intenso e agressivo dos mercados estava no radar. Hoje é um dia de bastante aversão ao risco, é bastante nítido, né? Todas as commodities estão caindo, o petróleo está caindo forte, o ouro e a prata estão devolvendo bastante. Essa intensidade que chega nas agrícolas muito rapidamente estava no radar para esse início de fevereiro? Bom, essa coisa desse termo, debasement, que começou lá em agosto, Sim, que é, bom, não vai dar tempo aqui para falar, né? Mas enfim, é a perda do valor do dólar, a corrosão do valor do dólar. Mas o ponto é que isso teve uma fala do Powell, que ele foi assim, meio despreocupado com a inflação. Aí o mercado falou: "Ô, esse cara tá doido. A inflação tá acima da meta há vários meses, 24 meses, se não me engano. Como é que ele acha que está tranquilo?" Então ali começou uma história, lá em agosto. Agora entra esse camarada e o mercado está assumindo que ele vai mudar o discurso. Eu acredito que não. Para os mercados agrícolas, o mais importante agora é realmente o dólar aqui no Brasil, o câmbio aqui no Brasil. Tá bom? Se a gente falar de soja e de milho também. Porque isso vai definir a competitividade do Brasil, que nesse momento está pequena. Especialmente para o milho, tá? Mas para a soja não é bom porque penaliza muito o produtor. Enfim, amigos, esse é o ponto principal para o andamento dos programas de exportação de milho e soja no Brasil e, claro, com reflexos em Chicago também. Hoje eu acredito que aqui a peruca voa. Vamos ver como é que vai abrir? Agora às 8h55, já já abre. Mas eu diria assim, por que que a peruca voa? Porque o ponto principal é que, conforme vai subindo o mercado, as bolsas vão subindo a margem de manutenção. Somente na semana passada, a CME subiu 2 vezes, sim, sendo que a segunda passa a valer no fim do dia de hoje, certo. tá bom? Então, se você é um investidor, pegou dinheiro emprestado, porque esses caras sempre trabalham alavancados. E o ouro e a prata derreteram, quer dizer, você já está perdendo dinheiro. E além disso, você tem que pagar o custo da linha. Então você vai acabar liquidando coisas que você também tem no seu portfólio, por exemplo, ações, e assim vai, para sair da chamada de margem. Pode acontecer de liquidação aqui no Brasil? Pode, porque o Brasil recebeu a Bovespa net 25 bi de reais em janeiro. É o maior mês aí de recebimento de fluxo de estrangeiro Sim. desde sei lá quando, uns 20 meses. Então, pode acontecer sim. Aí o cara liquida aqui para atender chamadas de margem lá fora. E, claro, quando ele faz isso, o câmbio vai, pum, vai para cima. Então, prestem atenção ao câmbio nessa semana, que eu vejo como oportunidades para o produtor, para o preço em reais por saca, dada essa volatilidade. Quer dizer, em certos momentos atrapalha, em certos momentos ajuda. Então, pega aqueles que ajudam e faz uma coisa. Pomba. Bom, vamos ficar de olho. Tem coisa pra gente olhar essa semana, hein, Eduardo Vanim? Segunda-feira que vem vamos fazer o balanção da primeira semana do desespero em fevereiro. Vai ter que ser a semana do caos. Eu espero que amanhã esteja melhor. Esse mundo tá muito louco. Tá Eu muito queria ter o louco. quarto filho, já tô repensando. Não sei. Eu imagino. E ó, tem uma manchete subindo agora. Do Japão ao Brasil, eleitores podem abalar mercados em ano eleitoral de 2026, meu amigo. Chegando agora, É, notícia fresquinha essa análise. no final, esse é o resultado, tá bom? Quanto É, mais se é. volatilidade, quanto mais essa coisa toda, maior é o risco de polarizações. Aí surge lá um cara de muito extrema esquerda, outro extrema direita. Então faz tempo que o mundo, de forma geral, tem pessoas mais centro-direita, enfim. Pois é. Bom, vamos acompanhar. Segunda-feira eu te digo o que está acontecendo de mais grave além disso. Eduardo Vanin, obrigada, viu, meu amigo? Agora saia dessa escuridão, deste quarto de hotel e vá ver São Paulo. Vamos Vai ver. ter. Tá bem Vai, nublado aqui. São as acas. Elas estão passando pelo Mato Grosso, isso. descendo direto aqui pelo. Chega até o Paraná.
Chega. E o Rio Grande do Sul, pomba, Ah, seco. seco. Tem agora no Realidades da Safra esse destaque, vale a pena acompanhar, professor Elmar Floss. Ô, Vaninho, faça um favor para mim. Ontem você jantou com os chineses, almoce com eles hoje para saber o que eles estão achando dessa segunda-feira, semana que vem você me conta, tá? Faz favor. Eles tomaram muito baijiu, é uma cachaça, acho que eles não vão cortar para almoço. Ah, pelo amor de Deus, bate na porta lá, amigo. Olha eu não também, você tá louco. Olha o teor alcoólico do pagodinho. Depende. Se você é assim, é mais chique, 53%. Meu Se Deus. é um baijiu mais fuleiro, 69%. Começou o carnaval na China, Eduardo Vaninho. Eles estão no bloquinho. Se você for procurar eles estão lá nos bloquinhos da Paulista, essas coisas todas. Foi Cuidado, de vai louco. buscar. Foi de louco. Vaninho, Ministério da Saúde adverte, não tome muito baijiu de manhã. De noite pode. fechado. Vaninho, obrigada, amigo. Ótima semana para você, um ótimo mês de fevereiro. Até semana que vem. Abraço, até mais. Abraço, até mais.